espirituais. Quebrando cadeias espirituais. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26 em diante. Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Amém? Vou ler junto com vocês. Diz assim: navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, à frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado, alguém que tinha um ninho de demônios, eram muitos demônios, daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o Espírito, com letra minúscula, essa versão não está correta, Espírito, porque sempre que é Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo, essa versão não está correta, que o espírito imundo saísse, é porque todas as palavras, começam com, é por isso, o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio ou pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado ali. Jesus ele só faz essa pergunta bem específica, não fica conversando. Ele fala assim: qual é o seu nome? Por quê? Porque Jesus já sabia quantos demônios tinham naquele homem. Então ele queria mostrar para todo mundo a realidade que aquele homem estava vivendo. É só isso, sem conversar. Qual é o seu nome? Legião. E uma legião é cerca de 3 a 6 mil demônios. 3 a 6 mil. Legião faz referência ao exército. Uma legião num exército é de 3 a 6 mil soldados. E imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e também nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse. Jesus vem, expulsa uma pessoa que estava sofrendo, uma pessoa que morava no cemitério porque ninguém aceitava ele, que não se vestia mais, que não estava no seu juízo normal porque estava endemoniado constantemente. Ele está em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus e vestido. O povo olha para aquela situação e, ao invés de agradecer a Jesus por aquilo que Jesus fez, eles expulsam Jesus. Eles expulsam Jesus. Pediram, suplicaram a Jesus:
que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Você pode dizer um amém? Jesus libertou um homem. Só que aqueles homens, eles estavam mais interessados em reclamar, em murmurar acerca do que Jesus fez, porque eles não estavam de olho naquilo que Jesus fez com o endemoniado. Eles estavam de olho naquilo que os demônios fizeram com os porcos, porque os porcos significavam dinheiro. Tem muita gente que está perdendo a bênção porque está colocando dinheiro acima das bênçãos, acima daquilo que Jesus quer fazer na vida. Bom, quebrando cadeias espirituais. Eu quero que você entenda que existem cadeias que são espirituais, que elas não são construídas de uma hora para outra. Porque se Satanás pegar uma cadeia, uma corrente e te apresentar e falar assim: vem cá, eu vou te prender na pornografia, você vai ficar preso na masturbação, toda vez que você se masturbar, você vai sentir culpa, você vai fazer isso tantas vezes e vai ficar tão vinculado à pornografia e aquelas mulheres que você vai ter uma ejaculação precoce e muitas vezes você não vai conseguir ter uma ereção, e também você vai abusar da sua mulher sexualmente, porque mesmo quando ela não quiser fazer, você vai forçar ela a fazer. Isso é um abuso. Você vai fazer isso, você vai gerar tanto dopamina no seu cérebro no momento que você está assistindo um vídeo, que quando você estiver ali, você vai entender que a primeira vez vai ser suficiente, a segunda vez já não vai ser tanto, a terceira vez você vai querer mais, a quarta vez aquele primeiro vídeo não vai fazer mais efeito, então você vai querer mais ver o cara com uma mulher, daqui a pouco ver o cara com duas mulheres, daqui a pouco ver coisas que você queria, daqui a pouco ver homem com homem, daqui a pouco ver com um animal, e daqui a pouco você está totalmente depravado. Até mesmo olhando meninas e olhando animais e pensando em sexo. Se Satanás pegar a corrente e te mostrar ela inteira, você vai falar assim: eu não quero não, obrigado. Mas ele não faz isso. Ele te mostra elo por elo. Sabe o que ele faz? Enquanto você está navegando no seu Instagram, ele te mostra um elo. É uma menina de biquíni, é um rapaz malhando, e você começa a ficar seduzido, curioso, e você vai lá e fala assim: que homem bonito, que mulher bonita, e você clica. Ele te apresentou um elo. Quando você clica, você olha os destaques, você olha um pouquinho o feed, você vai no Reels e você vai começar a ver os vídeos de homem ou mulher dançando, ou de biquíni, ou fazendo musculação. Principalmente aquelas mulheres que tiram foto de lado, que eu não sei porquê. Claro que eu sei. Tiram foto de lado, tiram foto fazendo biquíni. Ou então você vai se interessar por uma mulher que é crente, mas é sensual, não para o seu marido, mas para todos que acessarem a sua página, porque ela tem uma necessidade de aprovação através do seu corpo, porque ela posta uma foto de costa olhando por pôr do sol, escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Você entra naquela página e você começa a olhar o corpo, e você começa a olhar aqueles movimentos na academia, e aquilo dali já começa a não ser suficiente, e você vai nos destaques e tá lá, né? Malhação, meu treino, euzinha. E você clica e você começa a ver. Esse elo já foi me apresentado várias vezes, e está sendo apresentado para você todos os dias. O elo apareceu para mim como dança. Eu gosto de dança, apesar de não dançar. A última dança foi com minhas crianças em casa e com minha esposa. A penúltima talvez foi no casamento, há 6 anos atrás. E ela sempre fala: ai, você me enganou, você falou que dançava. Ficou lindo, mas eu gosto. Eu dançava na igreja, fazia Jesus, o jardineiro, dançava hip hop. E eu olhava aquelas danças e eu achava maravilhoso. Eu falava: cara, que top. Olha que dança, olha o hip hop, olha os passinhos, olha o pai dançando com o filho. Aí eu entrei e comecei a seguir. Na inocência, que é inocência, eu mostrei para Carol. E eu sempre compartilhava com a Carol: olha que dança top, olha o pai dançando com o filho, com a filha, olha a mãe dançando com o filho, olha eles iguais. E comecei. De repente, sem a Carol saber, eu comecei a olhar algumas danças específicas, como tango. Algumas danças sensuais, corpo com corpo. E a mulher, vou fazer um movimento, né, irmão? E a mulher indo, né? Daqui a pouco, eu comecei a ver algumas danças onde o shortinho estava aqui e aparecia a polpa da bunda. Crente, professor de seminário, pastor. Quando eu percebi isso, eu tentei uma tática que eu aprendi. Você vai nos 3 pontinhos e fala assim: não me interessa. Você vai nos 3 pontinhos da publicação: não me interessa. E vai parar de aparecer para você. Só que eu já estava num elo, caindo no segundo elo, de uma forma mais forte. Por quê? Porque naquela época, eu ainda tinha dificuldade com masturbação. Casado. Então, a Carol achou estranho. Porque por mais que eu tinha dificuldade, eu estava lutando. E nessa época a Carol falou assim: amor, você parou de seguir aquela página? Eu falei: parei. E ela falou: por quê? Aí eu falei: porque aquilo dali já estava me fazendo mal. Porque eu tinha que tirar dos meus olhos. Porque eu já estava me sentindo atraído por aquilo dali. Eu já tinha vencido há muito tempo a pornografia. Então eu não fui para o próximo elo. Eu não fui. Mas aquilo dali já era suficiente para eu estar pecando contra o Senhor, contra minha esposa e contra a mulher que eu estava vendo, dançando. Porque a Bíblia diz que o adultério começa na mente. Aquele que olha para a mulher do seu próximo já adulterou com ele na mente. Só que Satanás, ele não me apresenta uma corrente inteira. Satanás, ele me apresenta elo por elo. E antes de apresentar um elo para você, ele lança uma seta de distração. A seta vem como distração. Ele quer saber se a tua atenção está focada em Jesus ou se você vai conseguir desfocar e olhar para a distração. Se você olha para a distração, aí ele lança a tentação, que é um elo. Sabe, existem muitas formas do elo chegar a você. Às vezes, o elo são coisas que não são tão aparentes assim. Por exemplo, a gente vem para a igreja e você ouve assim: ó, festa de crente?
Tem que ter comida, senão é uma festa de crente. É uma seta de distração. Você pegou aquilo, tomou como verdade. Crente não bebe, mas crente come. Já pegou. Aí ele começou a lançar um elo. Onde você está como crente ou com crente, você tem que comer. Se você é crente e você não come, você não é feliz. E daí você começa a comer cada vez mais. E você começa a desregrar. Você começa a não ter uma alimentação saudável. E até mesmo a quebrar a sua dieta. Porque, irmão, a gente é crente, a gente tem que comer. Não, eu fiz com todo carinho para você. Aí você quebra a dieta. Muitos quebram até o propósito, o jejum que fez com Deus. Por quê? Só vai ser aquela vez, né? É só um casamento. É só um aniversário. Por quê? Porque aí a comida se tornou mais importante do que o domínio próprio. A comida se tornou mais importante porque através da comida eu agrado os outros e eu agrado as minhas vontades. Aí chega um momento que você vai para um rodízio. E no rodízio você tem que comer até acontecer o que aconteceu aqui, ó. Até estufar a barriga e o botão sair. Eu perdi, gente. Não foi isso não, tá? Até acontecer isso daqui. Mas a Bíblia tem um nome para isso. E o nome que a Bíblia dá para isso é pecado de... Quem sabe aqui? Pecado de gula, glutonaria. E a gente romantiza isso. E tem gente que está romantizando tanto que está achando obesidade bonito. Não é saudável. Dá pressão alta. Você não consegue correr 100 metros para salvar o seu filho que está indo em direção à rua. Não é saudável. Sabe, nos é apresentado elo por elo. Você não está feliz no seu casamento, Satanás manda uma distração. Alguém te adiciona ou começa a te seguir no Instagram. É uma distração, você olha, não sei quem é essa pessoa. Foto bonita, você entra para ver o perfil. Legal, e você sai. Uma distração. Daqui a pouco, o seu casamento não está feliz, ele manda a tentação. Oi, tudo bem? Olá, gosto tanto do seu perfil. A tentação, ela começa a vir. Aí você vai se prendendo ao elo, respondendo. Sua esposa não tem a senha do seu Instagram? Ela não sabe o que está acontecendo? Ela dorme mais cedo e você fica mais tarde no celular, conversando com quem você não deve? Você está insatisfeito com a sua esposa, com o seu esposo em casa, e por isso você está conversando pela internet? E muitas vezes está conversando com gente que é do Brasil, sabe por quê? Porque lá no Brasil, é amigo, tudo bem, é só amiga. Homem casado não tem amiga mulher, a não ser a própria esposa. Mulher casada não tem amigo homem, a não ser o próprio esposo. Aí você vai dando trela e vai elo por elo. Porque se Satanás te apresentar tudo de uma vez, meu irmão, não rola. Você não vai pegar. Se ele te apresentar o divórcio, você vai falar, não quero não. Mas por que o divórcio? Porque começou numa conversinha. Porque começou, não tem nada a ver. E quando começou a piorar, o homem começou a chamar ela de louca. Você é louca? Não, fica inventando coisa da sua cabeça. Mas a corrente está lá, sendo formada. E muitas vezes a gente não sabe. Sabe? O elo vem primeiro, de um a um. E você vai sendo preso.
até a corrente ser formada por completo. Tem muita gente que não sabe que está preso. Tem muita gente que vem para a igreja e fica sabendo que é pecado quando está na igreja. Tem muita gente que não sabe que está preso no pecado do misticismo. Sabe aquele $1 que você colocava na carteira lá no Brasil e agora não faz sentido mais você colocar porque está cheio de dólar, amém? Aquele $1 que você colocava na carteira para trazer dinheiro, isso é misticismo. Isso é errado. Aquele elefante que você coloca a bunda virada para sua porta para trazer prosperidade, dinheiro, é misticismo. É errado. O trevo de 4 folhas é misticismo. É errado. E eu posso falar várias outras coisas aqui que acaba sendo misticismo. O Buda, ou aquela imagem que você pegou naquele loja esotérica, é errado. Uma figa, uma ferradura, um pé de coelho, um olho de boi, é errado. Sabe, às vezes a gente está preso em correntes que a gente nem percebe que são correntes. E tem briga na sua família por causa dessas correntes. E tem briga com seus filhos por causa dessas correntes. E muitas vezes são correntes que os nossos próprios pais lançaram na nossa vida. Um dia eu estava com um garoto e o garoto falou assim: ah não, é porque eu sou feio, o meu dente é de capivara. Convivi um pouquinho mais, ele falou assim: não, é porque eu sou gordo, olha aqui como é que eu estou gordo. Eu parei com esse menino e comecei a falar para ele: olha, você é lindo, você é inteligente, você é um garoto esperto, você não é gordo. Olha a atividade que você faz, como que você joga bola. Não aceita isso. Nós quebramos isso na sua vida. Só que a questão toda é que os pais sempre ouviram isso e acham normal falar isso com os filhos. Seu animal. Quantas vezes a gente chama? Ô burro, pelo amor de Deus. Tem que fazer eu mesmo, né? Sabe nada. Vai aprender nada mesmo, não? Quantas vezes você chama a sua esposa por nomes agressivos, ofensivos, que se você não tem coragem de chamar outra mulher, se chamar a sua mãe, você não deve fazer com nenhuma outra. E mesmo que você tenha coragem de chamar a sua mãe, que muitos têm, é um absurdo, é errado. Sabe, existe algo que a gente precisa entender. O cristão, ele não fica possuído por demônios. Aquele que entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo vem e habita dentro. O seu espírito é vivificado, ou seja, você nasceu de novo. No seu espírito você nasceu de novo. O Espírito Santo veio habitar dentro de você, ou seja, a casa não está vazia. É por isso que sempre que a gente vai expulsar um demônio de uma pessoa, a gente expulsa o demônio e depois a gente faz o apelo. Por quê? Porque a Bíblia diz que se a casa ficar vazia, o demônio ele vai por lugares áridos, ele pega mais 7 piores e volta. Quando volta, encontra a casa vazia, ele entra com 7 piores. Por quê? Porque ele sabe que alguém vai tentar expulsar ele de novo. A casa está limpa, a casa está ordenada, está organizada, mas o Espírito Santo de Deus não habita naquela casa ainda. Então, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo habita e o demônio não tem como possuir a pessoa. O que é a possessão, David? Corpo, alma e espírito. Uma pessoa quando fica endemoniada, ela cai aqui na frente, a gente ora por ela, o demônio manifesta. Na hora que a gente ora por ela e o demônio sai, ela não sabe de nada, ela não sabe o que aconteceu. Onde que eu estou e tal. É nesse momento que a gente precisa abraçar a pessoa. É nesse momento que a gente tem que acolher a pessoa, porque a pessoa fala assim: ei, está amarrado em nome de Jesus. Mas não é a pessoa, é o que estava na pessoa. Eu já vi uma mulher
ela tirar 5 homens de cima dela, porque estava tentando segurar ela. Uma força sobrenatural. Assim como esse homem quebrava correntes. Aí você tem que entender que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Não é a pessoa que está fazendo cara feia para você, que está te perseguindo, que traz dessa pessoa. Sabe, porque a pessoa que não tem Jesus, ela pode ficar possuída, ela pode ficar opressa e ela pode ficar obsessa. Agora, o cristão, ele passa por um processo de libertação. Não ache que você veio para a igreja e acabou o seu processo de libertação. Não acha, só começou. Só começou. Por quê? Porque o seu espírito já está liberto, o Espírito Santo está dentro, mas você constantemente está recebendo setas inflamáveis. O inimigo está jogando setas, está jogando dardos inflamáveis. E você está com o Espírito Santo, mas ele vem na sua mente. Ele vem na sua mente. E você está casado e está dizendo assim: o meu marido não me valoriza. O meu marido sempre ri mais com os outros do que comigo. O meu marido, ele não me elogia. O meu marido não está nem aí para mim. O meu marido não sei o quê. Aí você vai recebendo aquilo vai se tornando verdade. E quando se torna uma verdade, gera uma obsessão. E a obsessão é: eu vou sair desse relacionamento. Por quê? Porque se eu não sou valorizado aqui, eu tenho que ser valorizado em outro lugar. Se você aceita, você torna uma obsessão em você. As setas vão sendo lançadas o tempo todo, até formar um elo. E na hora que forma um elo, você já está meio que decidido. Na hora que forma outro elo, aí Satanás já manda uma outra pessoa para poder se interessar por você. O crente não pode ser possuído, mas ele pode ser opresso. Mas ele pode ficar obsesso. Coloca uma coisa na cabeça e só quer aquilo. Só quer dinheiro. Só quer dinheiro, só quer dinheiro. É crente, tem o Espírito Santo, mas Satanás está o tempo todo. Não, se eu sou abençoado, eu preciso ter dinheiro. Se eu sou cristão, eu preciso ganhar muito dinheiro. E vira egoísta, e vira orgulhoso, e vira ganancioso, e vira mão de vaca, e tudo tem a ver com dinheiro. E não pode pagar uma passagem, uma viagem para a família, e não pode comprar uma coisa diferente para os filhos, e não pode deixar, fazer com que a mulher seja feliz, cuidando da aparência, da saúde, do cabelo. Por quê? Ele está obsesso. Um elo, depois outro elo, depois outro elo. Mas eu sou crente. É crente. Mas se você não renova sua mente, você dá vazão aos dardos do inimigo. Nós precisamos não apenas conhecer a verdade, porque conhecer a verdade é o princípio. Olha o que diz em João, capítulo de número 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que 4 versículos depois, o versículo 36, vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, conhecer a verdade é um processo de libertação. O Filho vos libertar e você ser verdadeiramente livre significa que todas as cadeias foram quebradas. Nós precisamos olhar para nós mesmos e entender o que Satanás está fazendo. Porque a briga na sua casa, porque a criança acordando de madrugada, que não é comum acontecer isso, porque aquela situação de uma mulher se interessar por você, aquela situação de uma proposta onde você vai ter que mentir, onde você vai ter que burlar o sistema para poder trabalhar, para poder fechar um negócio, tudo isso é Satanás lançando setas de distração. E se você pegar, vira um elo, e se você continuar, vira outro elo, e daqui a pouco você está tão amarrado que você não está ouvindo a sua esposa, você não está ouvindo o seu pastor, você não ouve o seu líder de GC, você não ouve os seus pais, porque você está ali, preso. Entenda isso. Quando você é cristão e no mundo espiritual você está preso, você pegar corrente e prender as suas mãos, você consegue dirigir?
Consegue. Você dirige assim. Você consegue coçar o seu pé? Consegue. Mas você consegue coçar suas costas? Não consegue. Você consegue abrir os braços para abraçar alguém? Você não consegue. Muitas vezes você é crente. Muitas vezes você está na igreja. Mas você é um visitante crônico. Você só fica no banco. Por quê? Porque você está travado no mundo espiritual. Existem pessoas que correntes são quebradas e na hora que a corrente é quebrada se torna um apaixonado, serve Jesus que é uma maravilha. Eu falo assim, o que aconteceu com essa pessoa? A pessoa estava vindo constantemente e nada mudava na vida dela, nenhum culto, nem nada. Mas num culto, uma palavra é liberada, em algo que o Espírito Santo mostra para ela, ela começa a se libertar, as mãos dela começam a ficar livres, os pés começam a ficar livres, a caminhada dela era lenta, era pesada, ela não conseguia romper em várias áreas da sua vida, mas agora a corrente foi quebrada no mundo espiritual, ela começa a correr, ela começa a voar, ela começa a prosperar, ela começa a empreender, o casamento dá certo, é o melhor marido, é a melhor esposa, é o melhor pai. Por quê? Porque tem coisas, meu irmão, que não é o melhor coach, por mais que coach seja bênção, tem coisas que não é o melhor curso, por mais que curso seja bênção, tem coisas que é o conhecimento da verdade, o conhecimento acerca do Filho, e o Filho te libertando verdadeiramente. É Jesus. E Jesus atravessa uma tempestade para encontrar uma pessoa. Independente do que for, independente do que você passou, Jesus te trouxe aqui hoje para ter um encontro contigo. Eu não sei o que o Espírito Santo vai mostrar para você agora que você está preso ou já te mostrou. Mas eu sei que você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. As cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Só quando você é liberto, você começa a perceber o quanto que você estava preso. Pois alguém que nunca caminhou livremente não tem a sensação de como é estar preso. Ela pensa que ela está presa e aquilo dali é liberdade, mas ela só entende o quanto ela estava presa quando ela é liberta. Estava conversando com um colega nosso essa semana, a gente foi para a praia e ele falou, eu fiz a cirurgia de nariz por causa do desvio do septo. Depois que eu fiz, eu respirava, entrava tanto ar no meu nariz que chegava a queimar. Eu falava assim, eu não respirava antes, não é possível. É esse exemplo que eu quero te dar. Ele achava que respirava, mas ele só conseguiu perceber o quanto ele não respirava depois que ele fez a cirurgia. É a mesma coisa quando a gente é liberto. A gente acha que é livre, mas quando a gente é liberto, a gente fala assim, uau, como eu era preso, eu não sabia. Quem aqui já pode olhar para o passado e dizer assim, eu era preso em muitas coisas e Jesus me libertou? É assim, é assim. E para finalizar, que eu vou continuar pregando à noite. Existem níveis de libertação. A Bíblia diz que você foi tirado do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Lá você era escravizado, lá você era preso, lá você tinha uma sensação de liberdade falsa, mas aí você foi tirado de lá e veio para o Evangelho. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Então você foi liberto das portas do inferno. Pessoas pregaram o evangelho para você, pessoas oraram pela sua vida, pessoas ajoelharam nos seus quartos dizendo, salva ele, liberta ele, protege ela. E hoje você é de Jesus. Por quê? Porque você já passou por esses níveis de libertação. Mas deixa eu te dizer, existem outros níveis maiores que Deus quer te dar. Níveis de liberdade. E esses níveis de liberdade, você vai ter o seu relacionamento melhor, meu irmão. Você vai casar com essa mulher, meu irmão. Você vai parar de fornicar. Você vai parar com a pornografia. Essa mentira que já se tornou comum, ela vai embora. Ela vai parar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está te libertando.
A cada dia que você lê a palavra, que você conhece a verdade, você conhece o Filho, Ele vai te libertando. A cada dia que você vai renovando a sua mente, você vai vivendo níveis de liberdade maior. Chega de pensar que é só entregar a vida para Jesus e ficar no banco. Você não lê a palavra, você não ora, você não vai no GC, você não se envolve com outros cristãos. Não, Deus tem níveis maiores para você, níveis de liberdade. Você vai voar. Você vai voar. Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. É o laço que o passarinheiro coloca para poder pegar o passarinho. E o passarinheiro, ele não quer te matar. Às vezes ele nem quer destruir a sua vida. Ele quer que você não voe. Ele te quer perto. Mas em nome de Jesus, tudo que estava travado na sua vida vai destravar hoje. Não existe laço que seja tão forte quanto o poder do nome de Jesus, quanto a palavra que está sendo liberada hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida: nada mais vai te segurar, nada mais vai te segurar, nada mais vai te prender. Deus que tem uma vida abundante para você. Você vai começar a dar certo. Você vai tentar de novo e vai dizer assim: até agora eu orei e eu não fui curada dessa doença que eu carrego há anos, dessa dor que eu carrego há anos. Você vai orar agora e você vai ser curado em nome de Jesus. O meu marido não tem jeito, eu já conversei, eu já fiz terapia, eu já fiz tudo. Nós vamos orar, aquele demônio vai sair da vida dele, ele vai entregar a vida dele para Jesus, e a sua história de relacionamento conjugal vai ser transformada. Em nome de Jesus, tem áreas da sua vida que você tentava avançar e você não conseguia, e você não entendia até hoje. O Espírito Santo está falando para você: era espiritual. É por isso que eu te trouxe aqui hoje, é por isso que eu incentivei o pastor a pregar essa palavra hoje. Por quê? Porque no mundo espiritual vai ser um divisor de águas entre hoje e o seu futuro. Você vai avançar, você vai vencer, seus relacionamentos serão saudáveis. Os pecados que você tem, você vai conseguir vencer pelo poder do nome de Jesus. Eu creio. O Espírito Santo te trouxe aqui para isso, meu irmão. Espírito Santo, eu quero orar pela sua vida. Não importa se a corrente ela foi gerada elo por elo, ela vai ser quebrada de uma vez por todas. Não importa o tamanho ou a espessura da sua corrente, ela vai ser quebrada no mundo espiritual de uma vez por todas. A sua caminhada era lenta, você estava travado, vai ser liberto. Vai ser liberto. Vai ser liberto. Vai ser liberto. Fique de pé e cante essa canção. Ei, oriandara la bagaia, choquete andara la basura lá. No mundo espiritual, eu já posso ouvir cadeias quebrando. Eu posso ouvir. Alando que teria alabaia choqueteri andaraço. Existem
Existem situações que você mesmo entrou e você acha que você ainda tem resquícios, você acha que tem coisa travada na sua vida. Ou você acha que foram pessoas que fizeram para você. Deixa eu te dizer, hoje Jesus, Ele quer fazer uma limpa na sua vida. E eu já tenho orado por você durante mais de um mês, porque eu sabia que achou que essa palavra ia ser muito forte, ia movimentar o mundo espiritual. E muitas pessoas iriam ser impedidas de estar aqui hoje. Mas se você veio, é porque o Espírito Santo está fazendo uma obra linda na sua vida. E nada vai te parar. Por isso, nesse momento, se você tem alguma área da sua vida que está travada, algum relacionamento seu que está ruim, que você fala não tem mais jeito, se você acha que a sua área financeira precisa destravar, porque você tem capacidade e inteligência para isso, mas você não está entendendo. Se você está preso em algum vício sexual, se você está preso no vape, nas drogas, se você tem dificuldade de dormir à noite com insônia, e você vê até vulto, eu quero te convidar, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Se você está cansado espiritualmente, se você acha que você pode voar mais alto, mas tem algo te prendendo no chão, como um laço do passarinheiro, e você diz, eu estou orando, eu estou indo na igreja, mas parece que algo me prende, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, vem aqui. Não quer dizer que você vai cair endemoniado não, meu filho, quer dizer que você não vai levar essa opressão para casa. Lebede kalasori andara labaga sheketeri andara labashei. Rando koyo sheri andara sori alabaya sheketeri andara labaya show. Andara labaga shori rebere andara labaya shori anama. Nossos líderes, a pastora vai começar a orar por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai destravar, vai destravar. Deixa eu te dizer algo. Deixa eu te dizer algo. Tem coisas que você carrega sim da sua mãe, da sua avó. É hereditário. Mas a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, isso é quebrado em você. Isso é quebrado em você, através da sua conduta de fé, do seu cumprimento de princípios. Não vai ter mais divórcio. Não é porque teve na sua família que vai ter na sua, que vai ter com você. Você vai conseguir se livrar da bebida sim. Se você é agressivo, irado, e chega a bater na esposa, e não mede a mão para bater nos seus filhos, para correção, o Espírito Santo está dizendo para você, é uma cadeia que te prenderam, mas hoje você vai quebrar esse ciclo. Se você precisa estar aqui na frente, vem aqui na frente.